Nós seguimos mais uma vez com a saga dos falsos gestores de tráfego e das falsas agências de marketing digital que prometem um monte de coisa para vocês e não entregam resultado nenhum. O ponto não é entregar o resultado, porque muitas vezes a gente tem que entender o resultado que o cliente espera. É por isso que é importantíssimo fazer sempre uma reunião, uma call antes, para poder entender quais são os objetivos reais que o cliente precisa. E também, claro, se mudar esses objetivos ao longo do tempo, a agência ou o gestor tem que estar sempre alinhado com o cliente. Porém, quando a gente vê uma coisa dessa daqui, é uma coisa que realmente entristece e nos preocupa. Por exemplo, sou dono, ó, bom dia pessoal, tenho uma agência de tráfego, estou na saga de fechar novos clientes e tenho uma verba no gerenciador de anúncios de R$ 450. Faço tráfego, mas com a verba é pouca, preciso ser assertivo na captação. Todos. Captação de leads, para não queimar a verba toda. Nem vou entrar nesse método. Gostaria de uma parceria com um gestor. Precisa ter no mínimo uma experiência em achar um público qualificado. Por que um gestor faria tráfego para um outro gestor? Por que uma agência de marketing de tráfego contrataria uma outra agência de tráfego para gerar tráfego e leads para agência de tráfego? Não entendi. Para fazer essa captação para minha empresa, meta mínima de fechar um cliente, a partir daí será reinvestido e aumentar minha base de clientes. Alguém tem interesse? Espera aí, foca aqui, foca aqui, foca aqui. Gestor nenhum pode prometer resultado para vocês. Se um gestor prometer resultado para vocês, começou errado com o pé esquerdo e vai dar. Então não dá certo. Falando de marketing digital, a gente trabalha com pessoas. Pessoas têm sentimentos e sentimentos são incalculáveis, pelo menos por enquanto. Então não tem como o gestor prometer para você resultado. Ele pode prometer várias coisas, que ele vai se empenhar 100% no seu projeto, que ele vai entregar o máximo que ele pode, que ele vai fazer criativos, que ele vai até mesmo gerir e gerenciar suas campanhas 10 vezes ao dia se for necessário, mas nunca resultados de conversão, porque a conversão em si depende de N fatores. Por exemplo, venda direta no site, tem um monte de produto, é uma loja online, e lá tem vários produtos. Vamos supor que você trabalhe com tênis esportivo, e aí o gestor de tráfego faz lá uma campanha e a pessoa vai lá, por exemplo, tem uma marca de tênis de corrida chamada N25. Estou usando um exemplo aqui. E aí a pessoa, o cliente, vai lá e pesquisa no Google tênis preto N25 para corrida. Abre o seu anúncio. A pessoa clica no seu anúncio, vai para a aba do seu site onde fala do tênis N25 para corrida. Tem várias cores lá. E mesmo assim a pessoa não converte. A culpa é do gestor ou a culpa é do site, ou do preço, ou do frete? Então tem que entender. É claro, se a pessoa pesquisar, por exemplo, melhor carne para churrasco e aparecer um tênis de corrida N25, possivelmente a pessoa não vai clicar no seu anúncio. Mas mesmo clicando, a gente pode entender que é um curioso. Tá? Às vezes a pessoa não estava pesquisando sobre aquilo, só que o anúncio chama tanta atenção que a pessoa acaba clicando. Aí sim, concordo com você. Mas é possível ver isso, Márcio? Claro que é possível. A gente consegue ver os termos de pesquisa, o que a pessoa pesquisou, como a pessoa pesquisou no Google, acionou o seu anúncio, ela clicou no seu anúncio e foi para o seu site. Então a gente consegue ver todo esse caminho. E isso é legal, você aí, empresário, empresária, ficar por dentro. Termos de pesquisa. Termos de pesquisa não são palavras-chave. Palavras-chave são o que o gestor, o que a agência compõe, né, coloca lá dentro das suas campanhas e você paga por clique, tá? Então você vai lá, paga por clique na palavra. Gente, queria fazer uma cisão para você prestar atenção. Comprar palavras-chave, esse é um termo que um monte de gente usa e não existe isso. Não tem como eu comprar uma palavra, porque quando eu compro é meu. E não existe isso. A gente trabalha com leilão de palavras-chave no Google. Quem dá o lance melhor acaba saindo na frente. Só que esse leilão não leva em consideração somente preço. Então, por exemplo, se o meu concorrente, o mesmo tênis N25, ele paga R$ 1 por clique pela palavra tênis de corrida N25, ele paga R$ 1. Para mim ficar em primeiro lugar no Google, na frente dele, eu teria que pagar R$ 1,10, R$ 1,05, por exemplo. Tá? Só que não é só o preço. O Google também leva em consideração
a qualidade do anúncio, como você escreveu o anúncio, a copy do anúncio. Se for um anúncio ruim, por exemplo, você vai pagar muito mais para ficar em primeiro lugar, porque o Google penaliza os anúncios ruins. Outra coisa que o Google leva em consideração, e muitas poucas pessoas sabem, até mesmo gestores hoje, é que o Google penaliza a página de destino. Por exemplo, se o seu site não for legal, se tiver aquele monte de pop-up, aquele monte de formulário que começa a abrir na cara do cliente, o Google vai lá e penaliza o seu anúncio, então você acaba pagando mais caro. Então presta atenção, você sangra no dinheiro para obrigar o Google a colocar você em primeiro lugar. Não acontece de uma forma natural. Por exemplo, o site é legal, não tem tanta contaminação, então a experiência de navegação do cliente é positiva, falando dos robôs de motores de busca do Google, então ele entende que a experiência de navegação do cliente é legal, o anúncio é bem qualificado, é bem escrito, e aí sim entra a questão do leilão. Tudo isso leva em consideração. Voltando para o nosso exemplo, é triste a gente ver uma coisa assim, porque as pessoas hoje abrem uma loja, abrem um negócio, não sabem como investir, não sabem como criar anúncio, e muitas das vezes a pessoa está colocando as últimas fichas ali, naquele empreendimento, naquele negócio que às vezes é o sonho da pessoa. A pessoa juntou, e aí formou lá um caixinha e falou, bom, vou fazer agora, vou abrir aquele negócio que eu tanto sonhei. E aí pega uma empresa dessa, pega um gestor desse que vai levar a empresa para o buraco. Porque se a pessoa não sabe nem captar clientes para ela mesma, quem dirá captar para você? Se ela não sabe sobre o nicho dela, que é a agência de marketing, por exemplo, quem compraria os serviços dela, quem contrataria? Se ela não sabe o nicho dela, quem dirá ela saber o seu nicho? Então tem que tomar muito cuidado. Hoje tem muita gente na internet mal instruída, não sabe fazer, mas precisa captar dinheiro. Eu sei que todo mundo precisa trabalhar, pessoal. Todo mundo precisa trabalhar. Mas existe uma linha, eu gosto de falar sempre da linha. Existe uma linha que aquela linha é até onde você pode ir. Quando você ultrapassa essa linha, você não é legal. Você não está fazendo coisa legal. Tem aquela linha que você faz tudo por dinheiro, tudo para fazer o seu negócio crescer até aquela linha, até aquele ponto. Passou daquele ponto, se torna golpe. Porque quando você fala para um cliente que você vai captar, que você promete resultado para ele e tudo mais, mas você não sabe nem compor uma campanha, você tá dando um golpe. Então me perdoe, mas você está dando um golpe. Quando você chega para o cliente e fala assim, eu sei fazer Google ADS. O cliente fala, legal, tal, mas você sabe, ó, eu tenho uma loja, tal, eu tenho um dropship. Você já fez? Ó, não, já fiz. E ó, eu consigo vender para você 10 produtos por mês, é garantido, isso você pode ficar tranquilo. Coloca uma meta mínima de 10 aí, porque isso a gente bate, tal. Eu já vi isso, tá? Eu já vi clientes nossos compartilharam com a gente conversas assim, com outros gestores. E aí chega, o que acontece? O cliente paga, o gestor pega o dinheiro do cliente, já era. O cliente, muitas vezes o próprio gestor, como ele sabe que o cliente nem vai renovar, porque ele não vai conseguir bater essa meta, ele nem dá mais atenção. Ele mal abre a conta, mal abre a campanha e deixa a campanha rodando por si só. Essa é uma realidade, é o que acontece hoje. Quando o gestor ele vai e fecha um cliente que ele sabe que nem vai renovar, ele simplesmente para de dar atenção e larga o cliente, a Deus dará. Só que muitas vezes o cliente apostou, como eu disse, todas as fichas ali. E a hora que o cliente chega no buraco e dificilmente vai conseguir sair. Então, gente, prestem atenção, marketing digital não é um bot de salva-vidas. Já cansei de falar isso para vocês e falo novamente. Não é um bot de salva-vidas. Você tem que ter um planejamento. Não adianta também você abrir um negócio e procurar culpados. Não adianta. É a mesma coisa você tirar 10 mil panfletos, entregar na mão de uma molecada aí, falar pra molecada entregar panfleto na sua região e depois falar para eles, viu, não vou pagar vocês porque não veio nenhum cliente do panfleto. Não é assim que funciona, tá? Quando a gente fala de marketing digital, é claro que separando o panfleto você entrega no geral, né? Panfletagem digital a gente sabe que não funciona. O marketing bem feito, você define o público. E é por isso que eu usei aquele exemplo. Você leva o seu anúncio para o lugar certo, para o público certo. Mas existe todo um percurso, um caminho que o cliente faz até a conversão, que no caso é geração de lead, muitas vezes, no caso é comprar diretamente no site, comprar pelo WhatsApp, mas existe um caminho gigantesco que o cliente leva para fazer essa compra. Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso, tá? Cada um fazendo o seu papel e todo mundo trabalhando junto faz o negócio dar certo. Agora, se você pega o seu projeto, por exemplo, também joga no colo do gestor e fala, se vira aí,
O gestor não vai conseguir fazer, porque ele também tem o negócio dele, também tem outros negócios, então você tem que trabalhar junto. Trabalhando junto faz o negócio dar certo. Certo, pessoal? Valeu, muito obrigado, tamo junto, ótima segunda-feira para vocês e ótima semana. E toma cuidado com isso aqui, viu? Porque isso aqui é triste.